Elivaldo Barbosa. Vamos lá, Elivaldo. Opa! Vamos trazer as informações agora direto da capital federal. Muito bem. Lá você sabe que, assim, o Brasil inteiro está falando em Covid-19 e tudo mais. A Brasília está com outro problema, que é o Sérgio Moro dando depoimento em Curitiba, o Palácio do Planalto, aquela coisa toda que a gente já está observando aí pela TV. Tudo isso fez aumentar aí a temperatura, alterar o andamento das coisas lá na capital federal, que registrou manifestações, Elivaldo Barbosa. Exatamente. Tem a cada 15 dias uma manifestação com o apoio, a presença do presidente Bolsonaro. Isso acaba tendo uma repercussão enorme na relação entre as instituições e cada dia a gente percebe um clima mais tenso na capital federal, Joel. Infelizmente... E repercutindo em todo o país, né? Teve registro até de violência contra jornalistas também, contra a imprensa lá em Brasília. Deixa eu falar com o Délio, lá na capital federal, que traz informações para nós sobre esse assunto. Délio, boa tarde para você. Infelizmente as cenas não foram as mais bonitas, né? De qualquer forma, houve manifestação de apoio a Bolsonaro. Isso mesmo, Joelson. Meu boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O clima, como bem disse o Elivaldo, tem ficado mais tenso e nesse final de semana a gente teve aí mais manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro, né? Mais um final de semana em que o presidente também ignorou o isolamento social que vem sendo recomendado pelo Ministério da Saúde como parte do enfrentamento desta pandemia, mas essa não foi a questão mais polêmica desta manifestação de ontem em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes, né, tinham uma pauta antidemocrática e o presidente Jair Bolsonaro se solidarizou, cumprimentou esses manifestantes num ato que rendeu muitas críticas a Jair Bolsonaro. E aí teve também durante as manifestações agressões contra jornalistas, como você bem lembrou, Joelson. E além disso, né, vale registrar que um dia antes, no sábado, o ex-ministro Sérgio Moro prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde ele reforçou as acusações contra o presidente da República. E é o que a gente acompanha agora na reportagem. Antes do depoimento de Sérgio Moro, bolsonaristas e moristas entraram em confronto em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. A confusão ficou só do lado de fora. Dentro da sede da Polícia Federal, o ex-ministro Sérgio Moro deu um longo depoimento com mais de 8 horas de duração. Ele foi ouvido sobre as acusações que fez contra Jair Bolsonaro. Moro sustentou, por exemplo, que o presidente interferiu politicamente na PF com o objetivo de ter acesso a investigações que envolvem a família dele, de Bolsonaro. E Moro teria apresentado provas das supostas irregularidades cometidas pelo chefe do executivo. Ainda no sábado, Bolsonaro usou as redes sociais para criticar o ex-ministro da Justiça, que foi chamado de traidor pelo presidente da República. Moro rebateu dizendo que há lealdades maiores do que as pessoais. No domingo, um dia após o depoimento de Sérgio Moro à PF, apoiadores de Bolsonaro se reuniram numa manifestação em frente ao Palácio do Planalto. O presidente interagiu com os manifestantes e ignorou o isolamento social defendido pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, Bolsonaro enalteceu as manifestações de apoio e comentou sobre a crise do novo coronavírus. A manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, pela governabilidade, pela liberdade, pela democracia. Isso nunca aconteceu em governo nenhum. Muitos querem voltar ao trabalho. O governador aqui já está abrindo. Mas o Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente, fome, desemprego, miséria, isso não é bom. E o país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus. Desde há 50 dias eu venho falando isso.
A manifestação deste domingo teve um caráter antidemocrático. Os apoiadores do presidente da República voltaram a defender o fechamento do Congresso Nacional e do STF e também defenderam uma intervenção militar no país. Jair Bolsonaro aproveitou o evento para fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. E em determinado momento, Bolsonaro utilizou um tom ameaçador ao comentar sobre a crise política do Brasil. Como eu tenho dito, né? O Poder Executivo está unido. Só propósito: tirar o Brasil da situação que se encontra. E vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa. No meio da manifestação, mais do que ameaças, foram registradas agressões contra jornalistas. A presença de Bolsonaro num evento que atenta contra a democracia e a liberdade de imprensa gerou críticas de lideranças do Congresso Nacional e do STF. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, enfatizou que atentar contra a liberdade de imprensa representa um ataque contra a própria democracia. A ideia do compromisso dessa instituição com os ideais que são de todos nós brasileiros, de viver numa sociedade livre, justa e solidária, segundo os princípios constitucionalmente estabelecidos, e é este o compromisso que eu acho que tem que ser de cada cidadão numa democracia. Joelson e Elivaldo, a crise política se agravou com a saída do governo do ex-ministro Sérgio Moro. A gente lembra que Moro deixou o governo, após Bolsonaro anunciar mudanças no comando da Polícia Federal. Moro também fez acusações de interferência, que o presidente da República estaria interferindo em investigações da Polícia Federal, em investigações que envolvem familiares do presidente. Depois disso, Bolsonaro anunciou o nome de um novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que a gente acompanhou na semana passada. O STF acabou barrando, suspendendo a posse de Alexandre Ramagem, e hoje o presidente Jair Bolsonaro anunciou então um novo nome para comandar a PF, Rolando de Souza, que era, Joelson, que é um nome muito ligado a Alexandre Ramagem, ele que era diretor de planejamento da ABIN, que hoje é controlada aí por Ramagem. E só para finalizar, Joelson, o presidente Bolsonaro fez o anúncio do novo diretor da Polícia Federal pela manhã e uma hora depois já deu posse ao novo diretor. Isso para não correr risco aí, para não dar tempo de a Justiça barrar essa posse. Joelson. Tá, então, muito obrigado, viu, Délio? Direto de Brasília, trazendo as informações para nós, direto da capital federal, Délio Rocha. Olha, eu e o Elivaldo conversávamos aqui agora há pouco sobre como a Constituição de 1988 transformou esse país num país com democracia inviolável, né, Elivaldo Barbosa? Vimos aí blindado, né? Quase que blindado. Não é totalmente não, mas avançou muito. Mas veja, a própria... Embora eu sei que muita gente discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar ou de impedir que o diretor da Polícia Federal tome posse, isso realmente é discutível, né? Até que ponto vai isso e tudo mais. Porém, só o fato de você ter uma ação civil pública endereçada à Justiça para que discuta o assunto, que foi a intenção do ministro Alexandre de Moraes, já é um grande avanço democrático, porque você percebe que ninguém pode fazer nada de forma absoluta. Você pode fazer, mas você faz discutindo com várias instituições, discutindo. Você vê a ministra do Supremo opinando a respeito do assunto. Isso em países ditatoriais não é admitido, mas no Brasil é, graças a Deus. Você tem as instituições todas falando, se posicionando, dizendo o que pensam, dizendo o que querem. Podem não estar certas, mas estão dizendo, mas estão falando, estão criando aquele freio e contrapeso que a legislação exige nas repúblicas democráticas, como é o caso do Brasil. Exatamente. Ou seja, democracia não é só o fato de ter eleição em todos os níveis, não. As instituições fortes, consolidadas e cumprindo bem as suas determinações, os seus papéis, são providências
indispensáveis para dotar o Brasil dessa condição. Nós já estamos há mais de 30 anos sem uma intervenção golpista, Joelson. Tivemos já impeachment de 2 presidentes, tudo bem, mas foi pelo processo normal de tramitação na Câmara, no Judiciário, enfim, e no Senado também. Agora, interrupções que podem ferir a democracia, no Brasil, nós saímos de uma ditadura em 45, do Estado Novo, em 64, 20 anos depois, outra ditadura. Então, nós já estamos há mais de 30 anos sem interrupções que possam comprometer a estabilidade democrática. É uma conquista importante que tem na Constituição de 88, um fato dos mais relevantes. Então, os parlamentares, os constituintes, dotaram o país de instrumentos sólidos de defesa da democracia. Tá, então, precisamos todos defender a Constituição de 1988.